Educação sexual na infância é o tema de hoje. A sua participação, graças a Deus, comanda o nosso programa. Seja bem-vindo desde agora e venha para participar conosco. É muito importante que você participe, faça a sua pergunta. Não tenha medo de perguntar. Inclusive, se você deseja não ser identificado, avise para nossos atendentes e avise para a Verônica, que está aqui, que vai atender você nas nossas mídias sociais daqui a pouquinho. Diga que você não deseja ser identificado, mas nos diga, por gentileza, seu nome, sua cidade e o seu estado. É uma alegria enorme receber você e os meus convidados para o programa de hoje. Eu estou aqui com a Fabiana Zambuja. Ela é missionária da comunidade Canção Nova e está aqui. Eu estou feliz da vida porque a Bia está grávida. E a Bia está grávida de 9 meses completinhos. Acho que não dá direito para ver a barrigona linda que você está aí, que você sempre ficou magrela, grávida, Bia. Bem-vinda, viu, querida? Obrigada, Ricardo. Obrigada pelo convite, né? Fico muito feliz de estar aqui, você que está nos acompanhando. Também os convidados, que eu conheço, a Elaine, né, e o padre. E quero mandar um abraço para meu esposo, Marquinhos, e meus filhos que estão em casa, né? São quantos filhos? O Paulo Estevão tem 10 anos, a Maria Tereza tem 7 anos, o João Gabriel tem 4 anos e o Marcos Paulo, 36 semanas. 36 semanas. É. Se a gente tiver sorte, ele vai nascer durante o programa. Quem sabe, durante o programa. Delícia. Bem-vinda. Quero aproveitar e agradecer a você por seu marido, Marcos Jobert, diretor-geral do DVD Ou Santos ou Nada. Você pensou que ia agradecer outra coisa, né? Pensei. O que você pensou, Bia? Porque ele que me indicou para vir. Ele foi o meu produtor. Eu estou sabendo. Inicialmente ele viria, mas ele disse, não, manda minha mulher que eu sei que ela vai tratar disso melhor. Eu que conheço o tipo. Aceitou, Está muito bem representado. Então tá bom. Muito bem. Obrigado, viu, minha querida? Eu tenho a alegria de receber aqui no programa, mais uma vez, Padre Hélio Luciano. Padre Hélio, ele é mestre em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade de Navarra, na Espanha. É mestre em Teologia Moral pela Pontifícia Universidade de Santa Cruz, em Roma. E é doutorando em bioética pela Faculdade de Medicina da Universidade Campus Biomédico, em Roma. Muito obrigado por sua presença. Já é a segunda vez que vem aqui no Trocando Ideias, se não me falha a memória, é a segunda vez, não é mesmo? Obrigado, é uma alegria recebê-la. Sua bênção, Padre. Deus abençoe a ti e a todos que nos acompanham, todos que estão aqui também. Obrigado pelo convite. E mando um abraço especial também para o pessoal da minha paróquia lá, senão eles me matam depois. Qual é a sua paróquia? Lá em Florianópolis. São Judas Tadeu e São João Batista. Tivemos a festa agora no fim de semana, uma grande festa lá, foi muito bonita. E agora fugi essa semana para descansar um pouquinho. Que bom. A gente descansar trabalhando, a gente pegou o senhor bem no descanso, não é? Por favor, retornando, leve o nosso abraço para os seus paroquianos. Levo sim, pode deixar. Obrigado. Elaine Ribeiro, que é psicóloga organizacional e clínica, está aqui com a gente para nos ajudar também nesse tema tão importante para nós, que a gente já conversou em alguns momentos, mas hoje a gente se dedica especialmente a ele. Bem-vinda, querida. Como Obrigada. É que está você? Boa noite, estou bem, graças a Deus. É um tema, acho que bem importante para as famílias, né, que gera muitas dúvidas. Para pais, para educadores, eu acredito que a gente possa contribuir bastante nessa noite com as perguntas, né? Mandem perguntas dentro do possível. A gente sempre diz que não sabe tudo, mas aquilo que tiver ao nosso alcance, nós estamos aí para responder. Ok, vale a pena a gente dizer que a Elaine está recebendo você também no seu Twitter. O endereço dela no Twitter é @ElaineRibeiroSP. @ElaineRibeiroSP. Padre, o senhor tem como receber? Tem. Padre também pode receber você no Twitter dele. O endereço é @PELioluciano. E vocês já podem enviar perguntas diretamente para eles. Eles vão selecionar e vão me avisar quando a pergunta chegar. Aqui do outro lado está a Verônica, que recebe você em 3 endereços eletrônicos. E nós temos uma pesquisa hoje, né, Verônica? Isso mesmo, boa noite. Sejam bem-vindos aqui nas redes sociais. Você que está em casa, né, também pode participar ao vivo conosco do programa. O nosso endereço no Twitter é @PTrocandoIdeias, @PTrocandoIdeias. Também a página no Facebook,
facebook.com/trocando ideias, tudo junto. No Facebook a gente está lançando uma enquete hoje, você dá a sua sugestão de que assunto você quer ver aqui no programa, né? Então é livre, você pode deixar mesmo a sua sugestão, já está aqui postado a foto, né, com o nome do programa Trocando Ideias e a pergunta, que assunto você quer ver aqui no programa? Então deixa a sua sugestão. Essa pergunta é muito importante, Verônica, porque nós estamos começando a preparar nossas pautas para 2014. Então, Sim. Por favor, eu peço que participem e nos ajudando. Isso mesmo. Então, a gente quer chegar até você. Então, tem que ser um assunto que lhe interesse, né? Por isso, essa abertura também. E o e-mail, para você que quer mandar uma pergunta também para o programa de hoje sobre a educação sexual na infância, trocandoideias@cançãonova.com. trocandoideias@cançãonova.com pelo e-mail, Twitter, @ptrocandideias e nossa página no Facebook, /Trocando Ideias. Nossa Seja Senhora das bem-vindo. Memórias Boas, rogai por nós, não é isso? Verônica, eu sei que você já tem pergunta aí, vamos começar. Já tem. Para quem é a primeira pergunta? Primeira pergunta aqui pode ser acho que para a Elaine, né? Por favor. Como podemos preservar as crianças sobre a educação sexual? Perfeito. Que pergunta interessante, não é? Preservar as crianças. Eu penso que é na educação, não da educação Na sexual. verdade, eu a gente espero. tem que entender que essa questão ela pode começar dentro da família, para você, inclusive, preservar e trabalhar aquilo que é possível com a criança, respeitando as suas faixas de idade. Então, a gente sempre diz que a criança vai tendo curiosidades nesse campo, que precisam ser orientadas, em primeiro lugar, pela família. Então, eu diria assim, que como preservar, eu acho que a pergunta, né, do nosso telespectador, também sendo pais aprendendo, estudando e se informando, para que também dentro dessa educação na família você consiga dar o respaldo ao seu filho. Porque, veja, à medida que ele vai crescendo, as curiosidades elas vão aumentando, isso é fato. Com acesso à mídia, as coisas ficam muito mais fáceis. Logo, Ou então, se não tiver acesso, tem a invasão, porque as mídias também invadem a vida da gente. Tem também esse lado que é o lado da invasão. E, às vezes, a invasão é incorreta, ou inadequada, ou desvirtuada daquilo que seria o adequado para uma criança, ou para uma vida mesmo, em qualquer estágio, né? E, claro, se você tem valores... Isso choca muito com os seus valores, com valores cristãos, ou enfim. Às vezes a educação não vem da forma como você gostaria. E eu acho que aí que mora uma das nossas grandes preocupações, né, como pais, como educadores, como igreja, de como essas crianças estão sendo orientadas. Obrigado, querida. Aqui é um bate-papo para a gente começar. Eu sei que a Verônica já tem pergunta ali, mas eu gostaria de perguntar ao padre, a partir daquilo que a Elaine falou agora, sobre aquilo que é adequado para a criança. O padre, na verdade, quando a gente fala sobre o que é adequado para a criança a respeito da vida sexual, o que é, então, esse adequado para a criança? Em primeiro lugar, acho que é importante a gente às vezes nós mesmos dentro da igreja, muitas pessoas interpretam de um sentido negativo a sexualidade, e não é. A igreja, eu falava no outro programa quando eu vim aqui, falava que nós católicos, a igreja, Cristo mesmo, oferece uma proposta de alegria, de felicidade, que inclui a sexualidade. É incluída a sexualidade nisso. Que ninguém está obrigando, ninguém está tentando se meter na vida de ninguém. Aqui é uma questão de dizer, olha, nós achamos que tu pode ser feliz assim. E a pessoa aceita ou não da proposta, é totalmente livre para aceitá-la ou não. Queres ser feliz assim? Nós sabemos que pode ser feliz assim. Queres aceitar? Pois serás muito feliz. Não queres? Respeitamos a tua liberdade, sempre respeitamos e devemos respeitar. Um bom católico respeita. Então, nesse sentido de incorporar a sexualidade nessa vida feliz, nessa vida de Cristo, aí sim implica, no grau devido, logicamente, a educação sexual às crianças, que não é uma erotização, que não é uma genitalização também. A educação sexual para uma criança menor, para as crianças menores, é
é você demonstrar com a vida dos pais, principalmente, o que é, qual a função do pai, qual a função da mãe, como, sem estereótipos também de masculino e feminino, macho, o machinho, o menino, sem estereótipos, sem criar estereótipos, mas sim demonstrar que existe uma função masculina, existe um modo de ser homem. Não somos homens só pelo genital, somos homens com todas as nossas células, toda a nossa psicologia, todo o nosso modo de pensar, vai educando a criança nesse sentido, e a menina do mesmo modo, educando ela a ser mulher. Isso, essa beleza da sensibilidade, que pode se encontrar também nas famílias desestruturadas, tá certo? Mas principalmente nas famílias mais estruturadas, que se nota, que tem aquela, se consolida melhor, né, o papel, a função que não é uma função extremamente definida, mas que vai aprendendo. A menina vai aprendendo o que é ser mulher, o menino vai aprendendo o que é ser homem. Vão aprendendo também a lidar com a questão de relacionamento, de afetividade, de modo de se relacionar com os outros. E isso se pode educar como família, sendo uma família mesmo, dando estrutura familiar para essa criança. Essa é a melhor educação sexual na primeira infância. Depois vai crescendo, vão surgindo novas curiosidades, como dizia a doutora, que é necessário não antecipar também. Sempre que eu dou formação para casais, eu falo, o menininho que perguntou, mãe, de onde é que veio o meu irmãozinho? A mãe começou a explicar toda a sexualidade para ele, ele ficou meia hora, ele falou, não, mãe, só queria saber se ele tinha vindo da escola ou se ele tinha vindo da... Não antecipar passos, vamos por partes, né? Obrigado. A gente vai precisar dar uma destrinchada em tantas coisas importantes que o senhor falou agora, e a gente vai fazendo isso durante o programa, com certeza absoluta. Próxima pergunta para quem é, querida? Próxima pergunta, acredito que a Elaine e também a Bia pode Então vamos com complementar. a Bia, porque Pode a começar. Elaine vai até agradecer, ela deu um suspirinho ali atrás. Quando e como começar a falar sobre esse assunto com o filho? Bia, já começou esse papo em A partir casa? de que idade? Opa! Começou quando e com quem? São 4 filhos, não é? Então, partindo, vamos assim, do princípio que a sexualidade, ela é essa capacidade de amar, de se relacionar. Então, desde a primeira troca de fralda, eu acredito que eu estou vivendo a sexualidade e o meu filho a dele. Então, acho que o que o padre disse, o que é sexualidade é uma grande chave que as pessoas precisam nós precisamos de conhecimento. Porque na primeira coisa que a gente faz é pensar em sexo, em pênis, em vagina, relação sexual. Tá, isso E você está dizendo para a gente então que não é isso. eu estou dizendo que não é isso. Então o que é sexualidade? Eu vou dar o meu conceito, padre, por favor, o senhor depois dê a sua. Eu parto de um documento da igreja que é Sexualidade Humana, Verdade e Significado, que é um manual de orientação para os pais e educadores de como viver a sexualidade e ensinar a sexualidade para as crianças. Como ela é definida, Bia? A sexualidade como essa capacidade de amar e de se relacionar com o outro. Eu estou agora vivendo a minha sexualidade com o Ricardo Sá, neste programa. Entende? Perfeitamente. Só que como nós temos uma distorção, né, do conceito, porque quando a gente fala de sexualidade, é automático. O que o padre estava falando, sobre a erotização, genitalidade, isso. sobre genitalização. Então, essa catequese, eu acho que ela é ponto de partida para nós, como pais, como educadores, né? Porque como e quando, como se fosse uma aula de matemática, né? Então, vamos agora, eu vou ensinar você multiplicação, tá? 2 vezes 2 são 4, entendeu? E tem um manual ali, um currículo, que eu vou dar aula de matemática. Não é isso, porque se eu parto do princípio que sexualidade é essa capacidade de me doar ao outro, a capacidade de me relacionar com o outro, de estar com o outro, de manifestar o meu amor ao outro, eu começo a viver a minha sexualidade, o meu filho, a dele, quando eu estou trocando a primeira fralda dele. Aliás, antes disso, quando eu amamento ele, né, que ele sai. Já aí com o Marcos. Daqui a pouco, né? Aí dentro já. Aliás, antes eu estou voltando. Já está se relacionando como mãe com ele. Quer dizer, vamos voltando, né? Exatamente. Porque no documento ele começa. Já estou vivendo. Ele já está vivendo a sexualidade. Como é que é o nome dele? Marcos É o Paulo. Marcos Paulo. Então, o quando e como. Mas a partir de que momento
momento falar desse assunto com o filho, né? Explicar sobre os órgãos genitais, acredito que ela quis Tá. É. Quando falar. Quando falar. Então, A partir de que aí nós momento temos que conversar partir de um outro sobre isso? princípio, de um ponto de partida. Que primeiro que a família é um projeto de Deus e que o pai e a mãe são insubstituíveis nessa tarefa, né? Porque esse quando pode ser, como o padre disse, mãe, quando que como é que foi a pergunta que ele fez? Quando De onde é que meu irmão veio? De onde veio meu Isso. irmão? Como E ela se desesperou. como a criança pode estar na mesa do jantar e, mãe, o que é virgem? Porque ela leu o azeite extra virgem lá. Aí a mãe se E a apavorou de mãe novo. dá uma tremedeira, né? Porque vai dizer... Você está entendendo? Então, assim, o quando é quando ela pergunta. Mas o quando é... Eu acho que a pergunta tem que ir para os pais. Quando eu devo me preparar para educar o meu filho para uma sexualidade ordenada para o amor, né? Então, esse quando é criança, é quando ele pergunta. Só que as perguntas das crianças, como o padre já colocou, elas, pelo menos também um pouco, né, do estudo que eu já fiz, com relação na infância, diferente da adolescência, você tem que responder naquele limite que ela perguntou. Igual, vai dar uma tese de doutorado sobre como vêm os bebês ao mundo, entendeu? Porque ele não tem ainda nem psicologicamente, né, a capacidade de entender aquilo. Então, isso é muito do dia a dia, porque a sexualidade você vive desde a hora que você acorda até a hora que você dorme. Quer dizer, uma das coisas mais importantes que nós estamos vivendo aqui no nosso programa é a compreensão do que é de fato sexualidade. Isso, precisamos compreender cada vez mais e melhor. Acho que o padre também pode, né, dar algum contributo com o conceito, né, padre? Porque essa distorção atrapalha muito a aplicabilidade, né, da educação. De forma bem... Jogou para mim. Mas ela é craque em fazer isso. Ai, desculpa, Ricardo. Mas a gente depois se acerta, não tem problema não. De uma forma bem prática, padre, como é que nós poderíamos definir sexualidade para os pais que agora nos acompanham e se preocupam justamente com o modo como devem se portar com os filhos? Olha, acho que eu trabalho muito com o que nós chamamos de educação das virtudes. Educação das virtudes, o que é? É fazer que a pessoa seja virtuosa em si. Ou seja, a virtude não tem a virtude da honestidade separada de outras virtudes. Eu tenho a virtude da honestidade, junto com a da modéstia, junto com a da castidade, que é uma virtude, e junto com todas as outras virtudes. E aqui é importante entender isso. E é essa educação que se dá às crianças. Então, aqui, dentro da virtude da castidade, é incorporar a sexualidade dentro da vivência propriamente humana. E é isso que tem que se fazer desde o princípio, que a sexualidade, essa sexualidade ampla, mas incorporar ela desde uma perspectiva virtuosa. Porque não somos animais, não somos temos tendências também animais, mas participamos do mundo material, mas participamos do mundo espiritual. E isso nos converte em algo diferente dos animais. Não vivemos só com tendência. As pessoas dizem, mas os animais fazem. Sim, que bom, os animais fazem. Eles não têm razão e liberdade, nós temos. Eu tenho. E tem que educar essa razão e liberdade. Então, de modo simples, para que se entenda, ou seja, seria educar na castidade. A castidade seria o quê? Incorporar a sexualidade dentro da vida geral daquela criança, e que ela seja uma pessoa íntegra, também na sua sexualidade. Obrigado. Sem dúvida nenhuma, as perguntas que vão chegando, elas são sempre de ordem muito prática, e vão nos ajudando. Vamos lá, Isso Verônica, mesmo. você que já está Pergunta... entrando em agonia aí. Para a Elaine, né? Uma pergunta mais delicada até. Como podemos falar sobre a sexualidade para uma criança que sofreu abuso sexual? Tá. A idade Vamos aproveitar e lembrar que para todos aqueles que estão participando conosco, é muito importante que nos digam a idade das crianças às quais elas se referem, beleza? Vamos lá, Elaine. Bom, se Obrigado, a gente partir que o abuso sexual ele traz uma dificuldade, traz um trauma para a criança, primeiro que, a depender de como aconteceu, é interessante que essa criança passe por um acompanhamento e por tudo aquilo que é necessário. A gente não sabe o como, né, aconteceu, mas quando a gente fala também, só fazendo um parênteses aqui, na educação, né, sexual na infância, também ela visa prevenir a criança dessas situações. Ou seja, se você vai dando à criança informações de com quem ela está, do como ela está, das brincadeiras, de como acontece, você também ajuda o seu filho, né, a preveni-lo de situações que possam levar ao abuso.
Então, eu diria que a gente também não pode transformar essa situação em algo totalmente catastrófico. Porque, veja, até no conhecimento do corpo, quando você pega, sei lá, o seu filho tocando os órgãos genitais, às vezes o pai transforma aquilo numa situação tão drástica, que é tão traumático quanto o próprio abuso. Porque, às vezes, a criança não tem consciência do que aconteceu, a depender da idade. Claro, eu não estou dizendo que o fato não aconteceu. Aconteceu, sim. Né? Então, você tem que levar a coisa de maneira o mais natural possível. Até para que isso não traga consequências para uma fase adulta. Quando aí sim ela vai ter uma vivência da sexualidade no seu casamento e pode estar aí tendo dificuldade sim por ter tido esse abuso. Então, se, entendendo os pais como aconteceu, busquem ajuda especializada, busquem apoio a essa criança, né, na terapia infantil, e até para que o casal, por exemplo, possa ir também se orientar. Porque como você vai perceber? Eu não sei se eu posso esticar isso um pouquinho. Você acha que vale a pena, Ricardo? Pode sim, tem tempo ainda, Dá não tempo? tem, Valéria? Porque Claro que vale a pena. Né? Porque a gente está falando assim do abuso, que é uma situação que a gente sabe que é tão recorrente. E às vezes ele acontece dentro da própria família. A gente fala que é um crime, né? Que acontece às vezes nos olhos da família, mas que a família tem dificuldade de abordar. Porque é difícil você assumir que um irmão, que um tio, às vezes que o próprio pai da criança fez aquilo. Mas como você percebe? Com alteração de comportamento. Às vezes a criança começa a ficar mais agressiva, com muito medo, muito chorona. Às vezes era uma criança muito expansiva e ela passa a ficar mais retraída, mais no canto. Começa a se recusar a comer. Não que com isso, meu filho parou de comer, pode ter acontecido uma coisa. Veja, a gente está dando sinais. Por isso que o contato da mãe com o filho, no banho, na sua higiene íntima, pessoal, é tão importante. A sexualidade também envolve isso. Então, quando você está educando um filho, você também está ensinando ele a conhecer o seu corpo. Né? Às vezes, como a mãe ou o pai percebe, quando vai, às vezes, dar o banho na criança e nota que tem ali algum machucado, algo que foi forçado na região genital ou anal, e aí você nota que alguma coisa aconteceu. Por isso que é interessante você ter um acompanhamento, sim. Se eu mando meu filho para a escolinha, conhecer a escola para onde você está enviando o teu filho, pegar referências com outros pais. Então, a informação hoje ela é tão ampla, então a gente tem que aproveitar disso também. Eu diria que são alguns caminhos, veja, não são todos, mas são alguns caminhos que podem ajudar, inclusive naquilo que você tem de conhecer as pessoas com as quais o seu filho está. Né? Eu coloquei alguém para cuidar do meu filho em casa. Poxa, é interessante você ter referências dessa pessoa, não pegar um estranho, enfim. Eu sei que a gente está sujeito a isso quando você trabalha e precisa de alguém para cuidar, mas tudo isso colabora também para que você possa evitar e proteger o seu filho de. No caso específico da pergunta, quando ela disse que a criança sofreu um abuso, você orienta então que busque imediatamente uma ajuda Eu diria que profissional? sim. Como a gente não sabe a gravidade do fato, o que aconteceu exatamente, fica difícil dar uma orientação mais específica. Mas, de modo geral, eu acho que é uma ajuda importante. Se aconteceu algo, aí você pode contar também, se é uma criança que está na escola, pedir ajuda da escola, ver se há alguma alteração no comportamento dela na escola, né, e contar com o apoio. Levar também essa criança ao médico, então vale a pena, porque tem também os cuidados com a saúde dessa criança, a depender do que aconteceu. Né? Então a gente tem que ser realista nesse ponto. Ok, houve, o abuso envolveu penetração, então, teve essa questão, então tem fatos médicos que precisam ser vistos e que ela pode encaminhar a criança a um pediatra, que aí vai conduzir tudo aquilo que for preciso.